A minha impressão, padre, e de novo, me corrija, por favor, se eu estiver errado, dentro desse diálogo que nós estamos tendo, a impressão que eu tenho é desse hipotético, que eu chamei hipoteticamente, respeitosamente, de solum magisterium, eu vou com a escritura até onde dá. Quando a escritura não tratar de determinados pontos, entra o magistério a posteriori, vamos voltar àquela ideia de retroagir, e ele define. Imaculada Conceição não está na Bíblia, mas o magistério, depois a gente, foi reconhecido tardiamente, a gente trabalha esse assunto. A virgindade perpétua não está na Bíblia, a própria Bíblia de Jerusalém vai dizer, mas a gente depois reconhece. A Assunção de Maria, super tardio, não está na Bíblia, mas a gente... o que acontece? O magistério diz, está. O Papa diz numa fala ex-cátedra que está alguns dogmas marianos e, portanto, eles são... O senhor disse que a tradição da igreja, de forma geral, ela é falível, mas a igreja em si não é. Foi isso. Mas o que o senhor entende como tradição? O senhor está se referindo a essa tradição que é infalível, digamos, e que eu disse que é um prolongamento da escritura, conforme partes do catecismo diz, essa tradição diz respeito ao que, na perspectiva do senhor, só para eu tentar dar uma continuidade. O que é essa tradição? Veja bem, quando eu digo que a tradição divina, ou seja, dominical, aquela que vem do Senhor e dos apóstolos, é infalível. Ok. Porém, a tradição eclesiástica, ou seja, na comunicação de uma verdade e fé... Pais da igreja, por exemplo. A tradição da igreja. Tá, são falíveis. Elas são perfectíveis. Elas não carregam em si mesmas a fixidez que a tradição apostólica carrega. Esse é um debate que a gente tem tido internamente com a corrente tradicionalista. Mas só para entender, por exemplo, quando o catecismo diz, estou citando um trecho, a tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois provindo ambas da mesma fonte divina. Daí a minha fala de prolongamento. Eu estou me baseando no catecismo. Repete. Então vamos lá. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois provindo ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. É isso. Então, ou seja, mas a tradição apostólica, a tradição apostólica. Veja bem, a palavra... O que é a tradição apostólica? Então, vamos lá. Tá, por favor, por favor. A palavra tradição, dentro da teologia católica, tem dois significados básicos. Uma, enquanto, digamos assim, verbo, no sentido de que ela é dinâmica, é o mecanismo de transmissão de uma geração a outra. Perfeito. Aqui, nesse sentido, ela é infalível, porque não pode haver defeito na transmissão. O depósito é transmitido de geração após geração. E essa transmissão se encerrou no Novo Testamento. E essa transmissão se encerrou com a morte do último apóstolo. Ela não continua. Ela continua, mas não como tradição apostólica, não como tradição divina. A tradição divina, ela é a tradição dominical, aquela que vem do próprio Cristo, do Senhor, e a tradição apostólica. O que vem depois disso é a tradição eclesiástica. E a tradição eclesiástica pode falhar. O senhor mesmo disse que Orígenes disse que Maria foi pecadora, o São João Crisóstomo diz uma coisa parecida, eu não sei quem outro diz aqui. Pode haver falhas, né? Pode haver, mas não na totalidade. É como se Deus tivesse abandonado, né, aos homens, e aí a igreja se torna uma instância humana, né? E nem como, digamos, a definição do magistério. Quando a igreja se reúne em concílio, quando o Papa, na pessoa da igreja, proclama... Então, aí nós temos uma assistência divina que faz com que a igreja esteja imune à possibilidade de errar. Ok. Essa questão do magistério, eu entendo a minha percepção. Bom, eu não sei se você terminou, é que eu também perguntei se foi. A gente está conversando. Intercalou, né? A gente intercalou, ok. Não tem problema não. Tá fluindo bem. O que eu ia comentar aqui, diante do que o senhor mencionou, a questão do magistério, eu entendo, já que o assunto, por exemplo, de hoje, entre outras coisas, envolve o sola escritura, não sei o que o senhor pensa disso,
Mas eu acho que se de um lado, na minha percepção, os protestantes têm a sola escritura, o razoável equivalente, não exato, talvez no contexto católico, seria uma espécie de solum magisterium, somente o magistério. Eu acho que eu não sei se eu estou correto na minha afirmação, porque é o magistério, o senhor entendeu o que eu estou dizendo, Entendi. é o magistério que vai definir tanto o cânon, né, como vai definir também a tradição. Por exemplo, elementos de infalibilidade papal, os dogmas, as falas papais ex cátedra, em questões de fé e costume. Então, é tudo isso. Então, de novo, aí o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 77, ele vai dizer o seguinte: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja. Como assim? Quer dizer, aí vai continuar, deixa eu concluir pelo menos, aí eu já... Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos e eles transmitindo o seu próprio cargo de magistério. Esse tipo de construção, padre, a meu ver, essa é uma das questões difíceis para o protestante, porque ele vai entender que essa perspectiva, por exemplo, não aparece no Novo Testamento. A gente vai remontar ou vamos retroagir as primeiras falas do nosso bate-papo de hoje, né? Então, você vai ter algumas situações ali que são complicadas, porque quando entramos nos chamados dogmas marianos, que conversamos um pouco sobre eles, Imaculada Conceição, né, Virgindade Perpétua, a Assunção, que a gente não tocou nesse ponto, essas questões são definidas pelo magistério. Só que essas questões não estão na escritura canônica no Novo Testamento. No Antigo não entra no caso, mas no Novo Testamento não aparece isso ali. E esse ponto ele é muito complicado para um protestante. Eu sei que o senhor mencionou que essas questões, na perspectiva do senhor, eu evidentemente discordo mais a respeito, né? O senhor vai dizer, não, elas estão embrionariamente presentes no Novo Testamento. A Imaculada Conceição não está ali, mas de uma forma, sei lá, proto-mariológica, ela pode estar ali. Eu estou usando esse tipo de terminologia, né? E assim por diante. Então, essa é uma dificuldade muito grande que protestantes têm, por exemplo, com relação a esses pontos, porque dogmas e outros elementos, porque eles não são vistos por nós como claros. E aí é que entra o problema do que eu chamaria de solum magisterium, ou seja, é o magistério da Igreja Católica, no caso, que define, enquanto que na perspectiva protestante, não é que não exista um magistério no contexto protestante, é claro que tem, mas em última análise ele busca sempre se submeter à Escritura. Os pastores, bispos, pelo menos os sérios, né? Eu cansei de dizer na igreja da qual sou pastor, se vocês me ouvirem pregar alguma coisa aqui, estranha ao evangelho, começar com algumas doutrinas mirabolantes, algumas heresias, algumas esquisitices, vocês têm total liberdade de me chamar de canto e falar, poxa, pastor Vailate, o que está acontecendo? Você falou uns negócios um tanto quanto esquisitos. Você falou, não está batendo com a Escritura, não está batendo com o Antigo nem com o Novo Testamento e tal. Por que eu estou dizendo isso? A minha impressão, padre, e de novo, me corrija, por favor, se eu estiver errado, dentro desse diálogo que nós estamos tendo, a impressão que eu tenho é desse hipotético, que eu chamei hipoteticamente, respeitosamente, de solum magisterium, eu vou com a Escritura até onde dá. Quando a Escritura não tratar de determinados pontos, entra o magistério a posteriori, vamos voltar àquela ideia de retroagir, e ele define. Exemplo, Imaculada Conceição não está na Bíblia, mas o magistério, depois a gente, né, foi reconhecido tardiamente, a gente, né, trabalha esse assunto. A Virgindade Perpétua não está na Bíblia, a própria Bíblia de Jerusalém vai dizer, mas a gente depois reconhece. A Assunção de Maria, super tardio, não está na Bíblia, mas a gente... o que acontece? O magistério diz, está. O Papa diz numa fala ex cátedra que está alguns dogmas marianos e, portanto, eles são incluídos, ao que me parece, de novo, a minha percepção de forma muito honesta, parece-me a revelia do texto bíblico. Então, quando um protestante fala de sola escritura, não é que ele não valoriza a tradição, ele valoriza. O senhor viu aqui que citei a tradição várias vezes, é óbvio que eu não concordo com tudo isso, tanto quanto, eu acho que aqui nós temos um ponto em comum muito importante. O católico, me corrija se eu estiver errado,
ele vai analisar a tradição, sola escritura e tal, mas à luz do magistério. Daí porque, na minha percepção, um solo, um magistério. Então, se há uma fala de Orígenes que está meio torta aqui, isso aqui eu rejeito, essa fala dele está correta, eu aceito. Protestantes também fazem isso. A diferença é que os protestantes, em última análise, eles vão submeter a tradição, magistério e tudo ao sola escritura. Enquanto que, a meu ver, no contexto católico, tudo será submetido, inclusive a escritura, a tradição e tudo, ao magistério. Então, eu acho que essa inversão, e é por isso que eu acho que é uma questão de escolha. E aí, você prefere ficar com a escritura, que é infalível e inerrante, dentro dos termos todos que nós falamos, de inspiracionais e tudo, ou com um magistério que, eu sei que o senhor vai dizer que é inerrante, pelas questões de sucessão apostólica e tal, mas que na cabeça de um protestante, ele não pode ser inerrante ou infalível, porque infalível e inerrante é apenas as escrituras, isso nos seus autógrafos. Não sei se deu para o senhor entender. Essa deu só a escritura e só no magistério, não sei se o senhor entendeu como que fica, se é por aí ou não é. Não é. Tá, pois não. E não é porque... Ok, legal, é bom saber, é bom saber. Não é porque... Bom, em primeiro lugar, a gente vê o resultado do que deu esse sola escritura, que são milhares de denominações que não param de surgir o tempo todo e que se multiplicam sem que a fé ortodoxa esteja definida. Mas não há uniformidade no catolicismo também, né? Não há uniformidade, mas na doutrina da fé nós cremos nas mesmas verdades. Mas desculpe só cortá-lo. Imaginando hipoteticamente, e se essa uniformidade for uma uniformidade, eu digo com todo respeito, é uma hipótese no diálogo, tá bom? E seria melhor uma diversidade no acerto ou uma hipotética uniformidade no erro? Todo mundo ensina isso, mas isso contraria a escritura. O senhor entendeu? Eu não quero ser ofensivo. Eu entendi. Mas você entendeu? A uniformidade em si vale ou não? Porque pode ser uma uniformidade no erro e você pode ter divergências, protestantes que têm, mas que convergem para um acerto. Por exemplo, pois não. Quando o senhor diz uniformidade no erro, então o senhor tem que provar que é um erro mesmo. Ok. Né? E a gente está aqui para mostrar que não. Claro, estamos dialogando na boa, claro. Agora, o que existe é diversidade no sentido mais absoluto da palavra. Ou seja, tem igrejas que acreditam uma coisa e praticamente consideram a outra como herética. Né? Em dogmas essenciais, tipo a Eucaristia do protestantismo. Então, mas no catolicismo não tem? Não, todos nós acreditamos. Renovação católica carismática. Isso não é essencial. Contextos. Isso são carismas, dons, modos de oração, forma. A igreja sempre foi pluralíssima. Tá. Você tem ordens das mais diferentes, carismas dos mais diferentes. Aliás, foi o protestantismo que meio que você uniformizou dentro de cada denominação, é meio que tudo igual. A igreja não, você tem os hábitos mais diferentes, quer dizer, a multiplicidade ela é inteiramente católica, com uma unidade na fé que é absolutamente assegurada pela igreja, pelo magistério oficial da igreja. O magistério não pode referendar, por exemplo, um grupinho herético que está aqui ensinando uma novidade. Mas a quem se remete o magistério da igreja, a doutrina da fé está assegurada. Mas aqui existe um erro, que é o seguinte, essa coisa de solo um magistério. É um erro, mas que tem que ser bem entendido. O que acontece? O magistério não é fonte da revelação. A fonte da revelação é a tradição e as escrituras. O magistério é apenas o mecanismo de ensino e de definição das verdades e das verdades decorrentes dessas verdades. Porque, veja bem, a verdade, ela tem, digamos assim, uma estrutura arquitetônica. Uma verdade demanda outra verdade. Eu não posso dizer assim, uma consequência necessária de uma verdade não pode ser confessada porque ela não está explícita na verdade principal. Uma consequência necessária tem que ser explicitada.
O próprio Jesus disse que o Espírito Santo vos conduzirá à verdade completa, mostrando que há um progresso, há um desenvolvimento, há um crescimento na doutrina da fé. Mas os apóstolos sim deixaram os bispos. E nós temos a averiguação disso, por exemplo, no próprio Santo Irineu, quando ele diz, olha, vai lá, recorra à Igreja Apostólica. Como é que se distinguiram os hereges dos fiéis ao longo dos primeiros séculos? Porque havia um magistério que dizia quem é fiel e quem é infiel. E também existe um magistério no protestantismo. O problema é que você tirou o magistério do Papa e passou para o pastor da denominação tal. Só que o pastor submete tudo à escritura, pelo menos os pastores sérios, Então, tá e vendo? não a Tá homens, vendo? a tradições. Não, então, Esse que é o problema. Mas o senhor tem que acrescentar, pelo menos os pastores sérios. Mas quem é que determina Perfeito. que é um pastor sério? Perfeito. Alguém que segue a Bíblia fielmente. Mas a Bíblia, como todo texto, é passível de interpretações. Sim. E aí? Sim. Quem é que decide a interpretação? Sem o magistério, a escritura não pode ser entendida adequadamente. É uma das coisas que os católicos tradicionalistas têm feito, e na minha opinião, eles estão seguindo o mesmo caminho dos protestantes, que é fazer com a escritura, fazer com a tradição, com a tradição que o que os protestantes fazem com as escrituras. E dizem, não, o magistério não interessa. O que interessa é o que a gente está dizendo aqui da tradição. Eles não percebem que isso é o mesmo mecanismo protestante. E só para dar como um exemplo disso tudo que eu estou dizendo. Perfeito. Falar da Assunção de Maria. O senhor diz, a Assunção não está nas escrituras. Perfeito. Eu concordo que não existe uma narrativa da Assunção nas escrituras. Mas, por exemplo, se a gente pega... Eu não vou ler, o horário está avançado, etc. Perfeito. Mas, se a gente pega, por exemplo, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 39, talvez 39, quando acontece a ida de Maria à casa de Isabel, o autor compõe, São Lucas compõe aquele texto de olho em 2 Samuel 6. Os paralelismos do traslado da arca para o traslado de Maria são textuais. Maria fica 3 meses na casa de Isabel, a arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom, ela sobe para as montanhas, a arca sobe para as montanhas, Davi dança, o menino pula dentro do ventre de Isabel, enfim. Você percebe que o São Lucas utilizou acho que 2 Samuel capítulo 6 para compor o texto de Lucas ali, no capítulo 1, ali naqueles versículos. Quando a gente chega no Apocalipse, o que nós vamos ter no final do capítulo 11? Aparece a Arca da Aliança no céu e aparece a mulher vestida de sol que está grávida do filho que vai reger as nações com cetro de ferro. Ora, assim como a Arca da Aliança foi escondida, nós temos o mesmo paralelismo que aparece no céu a mulher vestida de sol. O mesmo paralelismo da Arca da Aliança que está presente em Lucas. O senhor vai dizer que isso é uma extrapolação indevida. Exatamente. Mas o fato é que, quando caem as perseguições, e aqui vem a união entre escritura e tradição, quando caem as perseguições do século V, que a igreja tem plena liberdade, o que você vai ver é que tanto no Oriente quanto no Ocidente, a igreja celebra a festa da dormição de Maria, a festa da Assunção de Maria aos céus. Então, você vai perceber que se no Oriente e no Ocidente se celebra essa festa, ela tem tradição apostólica. Agora, isso não está escrito tal qual nas escrituras. O protestante vai dizer assim, não está nas escrituras, não tem a narrativa lá, logo isso daqui é uma crença devida. Vocês estão indo além do que está escrito. Exatamente. O católico vai dizer, assim como a Bíblia foi entregue, ela foi escrita na igreja pelos apóstolos, e ela foi entregue para a igreja, desse mesmo modo, a mesma igreja agora, pela sua tradição,
é capaz de dizer que não há contradição entre isso e que os sinais estão presentes aqui. O protestante não vai acreditar porque não está escrito de maneira exatamente. clara. E o católico vai dizer, não precisa. Porque senão a Bíblia deixa de ser ao longo da tradição. Então, padre, porque aí a Bíblia deixa de ser a fonte, como nós, evidentemente, protestantes entendemos, ela só é a palavra de Deus, inerrante, infalível, evidentemente nos seus autógrafos. Então, quando você ensina sobre a dormição, sobre a assunção e tantas outras coisas, isso agora virou festa em várias partes, no contexto oriental e no contexto ocidental, mas aquela coisa, eu tenho que ter um crivo escriturístico. Por quê? Porque a tradição, nós voltamos circularmente ao mesmo argumento que eu estava usando. Então não é a Bíblia que está acima de tudo, da tradição, do magistério e tudo. É o magistério que está acima, é a tradição que está acima e o protestante não vai concordar. Então, mas a divina revelação é só o cânon, não tem nada além do cânon que vai... A tradição apostólica também é a divina revelação. E ela é constituída de coisas, é constituída de sacerdócio transmitido, é constituído de sacramentos, é constituído de templos, de igrejas locais. Sim, perfeito. E mais... É aí que os protestantes vão divergir, eles vão dizer não, porque você não tem um fundamento aqui que eu escriturístico, digo que porque senão você pode criar qualquer tipo de doutrina ou dogma. Olha, Maria Imaculada, tá vendo? Ela foi a Virgem perpetuamente, tá vendo? Ela ascendeu aos céus, tá vendo? Ali, não entramos nesse assunto, tem outras coisas, tá vendo? O pão, o vinho, na hora que são consagrados, eles se transformam mesmo. Quer dizer, há uma conversão na substância, para usar a linguagem do catecismo. Quer dizer, você, a meu ver, você dá uma valorização muito superior à tradição, mas não é o que está escrito. É o que está escrito. Jesus disse, é o meu corpo. Representa, não é literalmente. Ele não diz que representa, ele diz que é. Vários pais da igreja vão trazer essa leitura, inclusive no texto grego, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo. Ele pegou uma videira e consagrou? Ele entregou uma videira na noite que ele foi traído? Mas você acha que eu sou a videira é porque ele é uma árvore? Não. Eu sou a luz, eu sou uma luz. Ele não pegou uma videira, ele não pegou uma lâmpada e disse, isto é o meu corpo. Ele fez isso só com... Isto representa o meu corpo, é uma linguagem mais natural. Mas a gente vai entrar O texto diz que é, pastor. Vamos parar por aqui. Se o senhor for pela sola escritura, o senhor vai ter que dizer que é. Não tem problema. Aí é um momento em que o protestante vira católico no mecanismo. Porque o sola escritura não sustenta isso daí. Eu acho que um protestante que ler bem a tradição eclesiástica e tudo e tal, ele jamais será católico, ao contrário. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que vira e mexe, tem alguns protestantes se tornando católicos se tornando protestantes, por N razões, N motivos. Eu acho que, acima de tudo, nós devemos ter esse trato, que espero que tenha sido respeitoso, claro, educado, independentemente das fés bem distintas e com as suas complexidades, e as suas variações múltiplas que há no catolicismo e há no protestantismo, mas pelo menos podemos sentar amistosamente